Oi, gente, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Mada, Regina, Mari, Gladys, Beth. Boa noite, Tânia. Boa noite, Jane, Marcela. Simone, boa noite também. Que bom, gente. Tava com saudade já de fazer as lives com vocês. Que bom que tá dando quinzenal. Glória a Deus. Boa noite, Gisele. Boa noite, Valquíria. Luciana, Dani, Vanessa. Graça. Boa noite, Lu. Que saudade de você. Gente, a Lu é uma amiga minha. Tô com saudade de você, linda. Boa noite, Flora. Boa noite, Gi. Que bênção ter você comigo também. Regina, orar por tua filha. Fala aqui o motivo. Talvez eu não ore na live, mas depois eu oro, pode ter certeza. Só me fala, ou se quiser me mandar por direct pra não expor, eu vou anotar só o seu nome de usuário pra eu depois te encontrar. Gente, eu coloquei uma música aqui. Me fala... Regivânia, eu falei Regina, perdão. Me digam se o volume da música tá bom. Eu coloquei uma música de fundo pra deixar um instrumental, né? Boa noite, Michele, perdão, Cínzia, Edilânia Maia, vou anotar. Gente, a live de hoje acho que vai ser uma das lives mais... Eu não sei se improviso é a palavra, mas de certa forma improviso, que vai ser respondendo pergunta. E, enfim, eu tô com a voz um pouco fanha, porque eu tô por causa do frio. Então, eu vou falar um pouco mais devagar, eu acho, pra conseguir respirar bem. Mas, enfim, vou esperar só mais um minutinho e aí eu começo orando pela live. Boa noite, Mária, Vanete. Gente, pensem em alguém que vocês sentem, assim, que vem na cabeça, que precisa ouvir a live. Vai ser uma live tira dúvidas, mas vão ser muitas perguntas muito pertinentes que eu acredito que eu mesma já tive. Eu tinha todas essas perguntas que me foram perguntadas. Talvez não todas, que tem algumas em pontos específicos, mas o geral, a raiz dessas perguntas eu já tive muito. Então vai ser uma live bem pertinente, eu creio. Amém? Vou orar, gente. Deus, muito obrigada, Pai, por cada vida aqui. Muito obrigada, Senhor, por todos que entraram e que vão entrar. Deus, eu te entrego esse momento, eu te entrego essa live. Espírito Santo, eu sempre dependo de Ti, mas hoje eu expresso ainda mais a minha dependência de Ti. E eu peço que em nome de Jesus, Senhor, não deixe eu falar nada que não seja da sua vontade. Não deixe eu falar nada que não seja do teu coração. Que se porventura for falar algo, Pai, que não vem do Senhor, não me deixe falar. Em nome de Jesus, não sei, me faz tossir, não me deixa falar. E eu te entrego, Pai, esse momento, eu te entrego o controle, a soberania, que entre quem tiver que entrar e que quem entrar, Pai, receba a informação que tiver que receber. Eu oro para que o seu Espírito Santo, que é aquele que convence, que é aquele que abre o entendimento, ele é que venha operar no nosso meio. Eu proíbo qualquer operação de qualquer outra parte, em nome de Jesus. Somente o Espírito Santo pode operar em nosso meio, em nome de Jesus. Senhor, faz como o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém. Boa noite, Edete, Luísa, Marina, Bel. Gente, então, lá em maio, quando eu fiz aquela sequência de lives com o Tadashi, eu tinha aberto uma caixinha de perguntas e eu recebi... Eu abri 2 caixinhas de perguntas na época e a última, juntando com a última que eu abri agora, eu recebi 91 perguntas. Não é provável que eu responda a todas aqui na live, mas tem muitas que são parecidas, que eu vou meio que juntando. Eu não vou revelar a identidade de ninguém por motivos óbvios. E o plano era fazer uma live respondendo perguntas desde o início. Eu demorei 1 mês e pouquinho, mas deu certo. Deus sabe o tempo de todas as coisas. Então eu vou começar. Eu tirei print de todas as perguntas, gente. Todas as perguntas. E também, Senhor, me direciona para quais perguntas responder. Porque tem algumas que é algo mais assim... Não é que tem perguntas inválidas, mas tem perguntas que não convém que eu responda. Mas é orar para que Deus dê a resposta para a pessoa. Ou tem perguntas muito pessoais que é melhor no privado. Então que o Senhor me dê esse discernimento para responder as perguntas certas. Então, começando. A
Gente, não separei uma ordem específica, tá? Eu abri aqui e tô vendo. Mas a pergunta é, qual é o meu livro preferido da Bíblia e por quê? Isso já vai ser uma dica pra quem tá começando a ler a Bíblia agora ou quer alguma ideia de onde ler a Bíblia. O meu livro favorito da Bíblia, eu sou bem suspeita, eu amo todos, eu amo de verdade. Tem uns livros que são um pouco mais difíceis de ler, mas eu amo todos, do Antigo e do Novo Testamento, mas o primeiro que me vem na mente é o livro de Romanos. E aqui vem a dica, por quê? Romanos e João, do Novo Testamento. Por quê? João, ele é um dos evangelhos, é um das quatro livros que existem no Novo Testamento que falam diretamente da história de Jesus. Diretamente dele, porque os outros são livros históricos e cartas, que são reflexões em cima do que Jesus ensinou. E o Evangelho de João, na minha opinião, pra mim, totalmente Sofia, é o mais bonito, porque, eu não sei, eu acho tão poético, eu acho tão lindo, eu acho cheio de amor, dá pra sentir o amor que João tinha por Jesus, lendo o Evangelho que ele escreveu. E o livro de Romanos, que é o 6º livro do Novo Testamento, porque ele conta, digamos que a base pra ver uma vida cristã. A minha avó entrou. Oi, vovó! E Romanos conta meio que a base para ver uma vida cristã de verdade. Digamos que é a introdução. Então você acabou de ler toda a história de Jesus e você quer saber, ok, mas como é que eu ponho isso em prática? E aí vem o livro de Atos e vem o livro de Romanos logo em seguida. Então, resumo, João e Romanos. E do Antigo Testamento, eu gosto muito do livro de Isaías. Muito. Assim, tem o meu coração, sabe? Isaías, Esther, Ruth. Eu gosto muito. Enfim, são muitos, não dá pra falar tudo. Mas enfim, continuando. Pergunta que, se você não se perguntou, você tá numa situação à parte, porque eu já me perguntei muito isso. Qual é a diferença de Deus, Jesus e Espírito Santo? Você já se perguntou como que funciona a Trindade? Eu separei alguns versículos pra gente falar. Senhor, me dá as palavras e abre o entendimento. A Trindade, o termo Trindade, ele não está na Bíblia. Trindade, isso é algo que a gente dá mesmo, mas não é que tá errado, né? Isso é só um nome que a gente deu. Trindade é para falar dessa operação de Deus em 3 frentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E há muito misticismo em cima da Trindade, que faz com que a gente não veja eles como eles são realmente. Tem algumas pessoas que... Eu vejo mais muçulmanos falando isso, que eles não concordam com o cristianismo, porque é como se a gente estivesse adorando 3 deuses diferentes. E não é isso que a Trindade fala. Então, primeiro ponto, não é que são 3 pessoas completamente diferentes. Mas, gente, imagina, eu não tenho um cubo mágico aqui comigo, porque nem porque eu procurei, né? Eu não tenho um cubo mágico aqui comigo. Mas pensa num cubo mágico, sabe aquele que você vai fazendo várias facetas? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são 3 faces de uma mesma coisa. Por exemplo, imagina que Deus Pai, ele é a água líquida, Jesus é o gelo e o Espírito Santo é o vapor. Tudo é água, mas eles têm manifestações diferentes. Tá dando pra entender? E eu separei alguns versículos pra gente entender onde cada um deles atua. Eles não são 3 pessoas diferentes, eles são uma pessoa com 3 faces, digamos assim. E realmente, a gente ouvindo, a gente fala, não entendi, é confuso. Realmente, Deus, ele não faz tudo pra caber do nosso intelecto humano. Muita coisa da Bíblia, se a gente for tentar racionalizar, a gente não vai aplicar e a gente vai... Muita gente, inclusive, esfria e se desvia da fé porque tenta aplicar e racionalizar tudo. E não precisa, não precisa. Então, eu separei alguns versículos aqui pra gente ver a aplicação, digamos assim, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos lá. Jesus, cadê os filhos? João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou ler tudo, depois a gente vai conectar, tá? João 14,26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, de Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se preocupem o vosso coração, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se me amem, alegrem-se de que eu vá para o meu Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. E Mateus 6. Não, peraí. E Mateus 6, 32. Não, 34, calma.
Pera aí, gente, peguei o versículo errado. Não é Mateus 6. Espera um segundo, deixa eu só achar ele bonitinho. Acho que é Mateus 7. Segundo. Aqui, Mateus 6 mesmo, versículo 6. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, o pai, que o vê em secreto, o recompensará. Eu li esses vários versículos, mas o que a gente vê aqui? Jesus, ele é o caminho para o pai. O nosso relacionamento é com o pai. E se você se relaciona com o pai, automaticamente está se relacionando com Jesus e com o Espírito Santo. Eu sei que é louco pensar dessa forma, mas igual eu falei, não vai caber no nosso intelecto, nem adianta a gente tentar discernir tudo no nosso racional. A Bíblia fala em, acho que Romanos 7, que... Não lembro o versículo, mas Romanos 7 fala sobre isso também. Que é sobre a gente não discernir intelectualmente o que só é discernido pelo Espírito. Então, Jesus, ele é o caminho para o Pai. Quando a gente recebe Jesus, quando a gente acredita que ele é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz por nós, e a gente recebe esse sacrifício como? Dizendo, eu recebo o sacrifício de Jesus, eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida. Jesus, que é Deus Filho, ele faz o caminho até Deus Pai. E o caminho, imagina que Jesus abriu a porta. Aí tem uma ponte dessa porta até Deus Pai. Essa ponte é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que, quando a gente aceita Jesus, ele vem a nós, ele nos ajuda a entender o Pai, ele nos ajuda a entender as Escrituras. Uma das grandes dificuldades nossas de entender a Bíblia é porque a gente não pede ajuda para o Espírito Santo. E aqui fala, ele vos ensinará todas as coisas. Tudo. Gente, eu peço ajuda para o Espírito Santo para dirigir, eu não tô brincando. Todas as coisas. E principalmente ler a Bíblia. Então, a Trindade são essas três faces de Deus com quem a gente se relaciona. E isso se conecta com uma próxima pergunta, que é por que as pessoas oram em nome de Jesus? Não sei se vocês já perceberam, mas toda oração eu falo uns 3 em nome de Jesus. E eu vou ler para vocês um outro versículo. Aqui, João 14. João 14 é um capítulo bem rico. João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, a Bíblia nos ensina a orar. E um dos princípios da oração é orar em nome de Jesus, porque fala que ele o fará. Não quer dizer que ele vai fazer tudo que você fizer, que você orar em nome de Jesus, mas ele vai fazer tudo que você orar em nome de Jesus que estiver de acordo com a vontade dele. E quem vai fazer? A Trindade, eles se unem. Quando a gente vai lá para Gênesis 1, a gente vê, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas como assim nossa? Nossas tem mais de uma pessoa. A nossa. Não, se fosse só uma pessoa, seria a minha imagem e semelhança. Mas lá, em Gênesis 1, fala a nossa imagem e semelhança. Então Deus Pai, ele criou o ser humano, o Espírito Santo veio sobre nós e nos deu vida. E Jesus, que em Gênesis não tinha a pessoa humana de Jesus, mas ele está presente na árvore da vida, que é a árvore que estava no Jardim do Éden. E ao longo do Antigo Testamento, não é nenhuma pergunta, mas é uma curiosidade bíblica, tem alguns episódios que a gente chama de cristofania, que é Jesus aparecendo no Antigo Testamento. Ele não se identifica como Jesus, mas tem um anjo em Josué capítulo 6, capítulo 7, que ele recebe adoração. Todo anjo que recebe adoração, de duas uma, ou é um anjo que tá falso, que é do mal, ou é Jesus. Nesse caso era Jesus, porque trouxe vitória pro povo de Deus. Então, todo anjo que recebe adoração que vocês verem na Bíblia é Jesus. Quando a gente vê anjos em Apocalipse mesmo, os próprios apóstolos, quando as pessoas tentam adorá-los, eles falam, opa, não, levanta que eu sou homem também. Adoração é só pra Deus. E quem nos ajuda a discernir as coisas... Gente, misturou um monte de assunto, mas... Enfim, eu falei que a live vai ser de improviso. Quem nos ajuda a discernir as coisas, quem nos ajuda a orar, quem nos ajuda a entender a resposta de Deus, quem nos ajuda a interpretar até as aparições de Jesus no Antigo Testamento são o Espírito Santo. Então, no meu livro mesmo, não, eu não tô tentando vender o livro, mas ao mesmo tempo, ele realmente é um livro que responde muitas perguntas. Deixa eu ver se eu tenho um aqui comigo. Não, fica assim mesmo. Mas no meu livro, eu tenho um foco muito maior em Deus Pai. Por quê? Porque é Deus Pai que orquestrou esse caminho todo até ele. E o Espírito Santo e Jesus e Deus Pai, todos eles trabalham em parceria para que a gente tenha um relacionamento com ele. Então eu sei que agora talvez tenha ficado muita informação, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas que o Espírito Santo traga clareza em nome de Jesus.
Eu vou para próximas perguntas e se vocês quiserem eu posso fazer uma live sobre a Trindade, que agora foi meio superficial a resposta. Mas, cadê? Peraí, eu perdi as perguntas. Então, Deus é Pai, Jesus é o Filho, o caminho até o Pai, o Espírito Santo é a ponte que liga quando você aceita Jesus até o Pai, te fazendo ouvir e viver em poder. É Ele que ajuda a gente a fluir nos dons também. Próxima pergunta. Como entender que Deus é Pai e que eu sou filha? Perfeito! A palavra entender não se aplica muito. Igual eu falei, se a gente for tentar esperar que o nosso intelecto ele receba tranquilamente que você é filha de Deus, ele não vai entender. Se eu falar não, porque no meu intelecto eu vejo perfeita lógica em Deus ter se feito homem, ter morrido no meu lugar numa cruz, ter recebido um castigo absurdo no meu lugar, só para que eu pudesse ter acesso a ele hoje. Realmente, no meu intelecto não vai fazer sentido. Então, não é entender que Deus é pai e que eu sou filha, é acreditar que Deus é pai e que você é filha, porque ele diz que é, e ponto. Ele diz que é. Como que eu sei? Lendo a Bíblia. Gente, a Bíblia, eu não consigo explicar a importância de ler a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia, não por uma obrigação chata, mas é tipo o manual da vida. Tem tudo ali dentro. Então, Deus, ele já disse que ele quer ser seu pai. A Bíblia inteira é ele falando que quer ser pai. Em Jeremias tem um versículo lindo que eu não lembro de cabeça, mas que Deus fala, e eu lhe seria pai. Mas aí é um versículo que é uma parte que Deus ele tá se lamentando porque o povo escolheu se desviar dos seus caminhos. Então Deus fala, eu lhe seria pai, vocês me seriam filho. E Deus, ele fala... Gente, é lindo ver a expressão da paternidade de Deus ao longo da Bíblia. E ele fala o tempo todo, vós sois filhos. Em 1 Pedro 2,9, vós sois geração eleita, povo santo, sacerdócio real. Então a Bíblia inteira é afirmando quem Deus é como pai e quem você é dele como filha. Realmente, nosso intelecto não vai entender. Mas a gente tem que acreditar, porque se a gente entendesse tudo, nem precisa ter fé, certo? Então, continuando. Como saber que perdoei de coração? Qual é o sinal que Deus nos manda? Bom, primeiro, Deus, ele nos ordena que a gente tem que perdoar, porque eu separei os versículos para isso. Ele nos ordena que a gente tem que perdoar. Só que, como que eu sei que eu perdoei de verdade? Gente, o perdão, tem uma live só sobre o perdão. Eu vou fazer um resumo aqui, mas no meu feed, se você descer, tem lá o título até, eu acho que é Perdão e Humildade, se eu não me engano. E se você não achar no meu feed, tem um destaque escrito lives. Vai procurando, vai entrando, que na legenda tem um tema de cada uma. Você vai encontrar essa live, você vai aprender muito mais nessa live do que eu agora em alguns minutos. Mas, como que eu sei que eu perdoei de verdade? Primeiro, como que eu perdoo, né? Não é sobre eu querer perdoar, não é sobre se a outra pessoa merece o perdão, porque nenhum de nós aqui merecia o perdão de Deus e a gente recebeu mesmo assim. Então, a gente tem que perdoar. Só que o perdão, ele não estabelece um relacionamento. Então, o que isso quer dizer? Alguém me feriu muito. Eu perdoei. Quer dizer que eu tenho que ir até a pessoa e falar que eu perdoei ela? Não necessariamente. Deus pode falar que sim. Mas não necessariamente. Porque muitas pessoas que nos machucam, elas nem sabem que a gente... Assim, elas nem têm o entendimento que elas nos machucaram. Então, se eu falo eu te perdoo, pode gerar mais briga. Mas me perdoa por quê? Não sei o quê. Enfim. Mas é você declarar em voz alta, mesmo não querendo. Mesmo não querendo. Falando assim, eu, em nome de Jesus, tá vendo? Porque a declaração, com base na palavra, ela tem muito poder. Ela tem muito poder. Porque mesmo que a sua alma, que a nossa alma, que as nossas emoções, nosso intelecto, tá se rebelando contra a palavra de Deus, não importa o que a gente tá sentindo. A fé não é sobre sentir. A fé é sobre obedecer e sobre acreditar na palavra. Muitas vezes eu já orei liberando perdão sem querer. Sabe quando você tá com ranço da pessoa? Tá tipo, ai, não quero nem ver essa pessoa na minha frente. E eu orei, eu falava, Senhor, eu não quero ver essa pessoa na minha frente. E eu falava, Senhor, tô com raiva. Não quero ver essa pessoa na minha frente. Não quero ver na minha frente. Mas eu não vou deixar essa pessoa me atrapalhar de me relacionar com você. Então eu libero o perdão agora, em nome de Jesus. Eu libero o perdão pra fulana, te entrego a raiz de amargura. Agora, pai, eu ainda tô com raiva. A raiva não saiu assim. Cura o meu coração. Então, esse é o processo de perdão. É você orar, mesmo sem querer, mesmo que a pessoa não mereça, mesmo que ela não se arrependa, mesmo que ela não tenha consciência, porque é sobre você não deixar que essa pessoa te atrapalhe no seu relacionamento com Deus. E atrapalhe.
A amargura atrapalha muito o seu relacionamento com Deus. Você não ouve ele direito, você não sente ele direito. E tem até o meu pai fala muito isso. Quando você não perdoa a pessoa, é como se você ficasse o dia inteiro com ela. Você tá carregando ela nas suas costas com você. Toma água, ela tá aqui do lado. Você vai ler, ela tá aqui do lado também. Você vai dormir, ela tá aí do lado. É como se você estivesse carregando a pessoa com você. Isso é uma amargura. Então a gente tem que perdoar dessa forma. Agora, como que eu sei que eu perdoei de verdade? Cadê? Perdoar os outros. Você perdoou, declarou perdão. Agora o processo de cura é outra coisa. O processo de cura é você permitir que Deus cure o seu coração. É você permitir que Deus humilhe. O que é humilhar na linguagem de Deus? É produzir humildade. Então não é você passar vergonha, não é isso? Se bem que tem alguns momentos que a gente passa vergonha, mas não é nada assim pra gente se machucar. É só pra Deus ele humilhar, tirar o nosso orgulho de nós. Humildecer. Vou falar humildecer. Então, quando você vai sendo curado pelo Espírito Santo, você percebe que seu coração de fato perdoou, o primeiro sinal é que você não sente mais a necessidade de vingança. Romanos 12, 19. Eu tinha anotado aqui e sumiu de novo. Peraí que eu vou pegar minha Bíblia. Um segundo. Romanos 12, 19. Aqueles segundos de silêncio para eu achar o versículo. Aqui. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, quando a gente lê isso aqui, Deus está falando, você não precisa se vingar, eu que vou me vingar. E a vingança de Deus não é pra gente se satisfazer numa amargura de essa pessoa merecia mesmo isso tudo que tá acontecendo. Não, porque se a amargura ainda vem coisa ruim pra gente se a gente pensa dessa forma sobre o outro se dando mal. Mas quando você olha pra pessoa que te feriu, você já fez esse processo de liberar perdão, você tá orando. Gente, às vezes é todo dia que você ora liberando perdão pela mesma pessoa. E o Senhor vai te curando, você perde essa sede de se vingar. Você perde essa sede de, nossa, você vê essa pessoa na minha frente, eu quero dar um tapa nela. Não, você ainda tá no processo de ser livre da amargura. Mas você já perdoou, você tá sendo livre da amargura. Então, você olhar pra essa pessoa sem o desejo de vingança é um indicativo. O segundo indicativo é você conseguir orar pela pessoa sem expressões faciais de ranço, sem expressões faciais de amargura. Sabe quando você até controla o tom de voz, mas você fica, sabe aquela, dá um asco da pessoa? Isso também não, o Senhor pode nos curar disso. Então é você conseguir orar pela pessoa de coração para coisas boas acontecerem na vida dela. Pro Senhor, a pessoa pode ser... Gente, já fiz umas orações, vou abrir pra vocês aqui. De umas pessoas que eu conhecia que eram muito orgulhosas. Mas assim, são as pessoas mais arrogantes que eu conheço. E na época, eu não tinha o entendimento que eu tinha hoje. Mas já liberei perdão, já orava por cura. E eu lembro que teve um dia, acho que eu tava tomando banho. E aí o Senhor, veio essas pessoas na minha mente. E eu comecei a orar de coração. E não é por obra minha, não é porque a Sofia tem um coração bom que dá pra ela orar de coração pelos outros. Não, é porque o Espírito Santo gerou isso em mim. Como que ele faz isso? Quando eu tô disponível. Não é porque eu sou diferente de ninguém. É quanto mais disponível você tá a Deus, mais ele consegue operar em você. Então o Senhor, ele mudou ali o meu coração. Eu lembro que eu comecei a orar por essas pessoas que eu falei que eram arrogantes. Eu falo, Senhor, quebra o orgulho delas, em nome de Jesus. Mas eu comecei a orar de um lugar de amor, sabe? De querer que o Senhor fizesse o plano dele na vida delas. De querer que essas pessoas experimentassem a sensação de estar cheia, de estar plena, de não ter mais aquele vazio que as pessoas sem Jesus têm. Então, isso é um indicativo de que você perdoou no sentido de foi curado da amargura em relação às pessoas. Você abre mão da vingança e você consegue orar. E a Bíblia fala que quando você ora por alguém que te machucou, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Então, você não vai orar por vingança, tá, gente? Mas quando você ora com esse coração, sem querer que o mal venha sobre a pessoa, você ora até, Senhor, perdoa essa pessoa. Eu perdoei essa pessoa, em obediência a ti, e aí o Senhor cura o seu coração de forma tão tamanha, que é um processo, não é da noite pro dia, que você é capaz de falar, Deus, perdoa essa pessoa, perdoa ela, tira da dívida isso que ela fez contra mim. O Senhor já me deu umas ideias de oração sobre isso, em que eu tava com raiva também de algumas pessoas. Eu tenho uma cara de tranquila, eu sou de fato tranquila, mas tem hora que eu também me irrito, gente. Tem um pessoal que fala, nossa, mas eu não te imagino ficando irritada. Tem hora que eu me irrito, mas é Deus quem veio irritada, né? Eu chego pra ele e falo,
Mas eu falei pro Senhor, Senhor, tô irritada, não tá dando. E eu comecei a entregar. E aí nisso, o Senhor foi mudando o coração a ponto de eu falar, Deus, eu não quero vingança, não quero orar pro Senhor fazer a sua vingança, que na sua palavra o Senhor fala que o Senhor vai se vingar. Mas eu não quero que o Senhor faça isso, que a vingança seja essas pessoas se converterem, por exemplo, que a minha vingança seja essas pessoas irem pra ti e se arrependerem, porque é muito melhor, gente, é muito melhor um pecador que te feriu se arrepender perante o Senhor e receber a salvação, e receber o perdão, e receber a remissão dos pecados, do que a gente se satisfazer numa vingança aqui na Terra. Ah, essa pessoa deu ruim na vida dela, ah, que bom. Não, inclusive isso não é algo que a gente deve fazer. Mas, enfim, resumo. Gesiane, onde na Bíblia fala sobre perdoar e receber o amor do Senhor por isso? Ótima pergunta. Deixa eu pegar aqui que eu não tinha separado esse versículo. Peraí que eu tô abrindo aqui. Não tô achando. Peraí que eu vou ler um outro versículo e eu vou procurar esse primeiro que eu tava falando. Ó, Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E o perdão de Deus não é o que fica esfregando na cara, tá? O perdão de Deus não é aquele que você fala que perdoa, a pessoa chega pra você e você fica, ó, você fez isso aqui, ó. Ó, tá aqui, ó, você tá vendo? Deus vai me vingar. Não, você não faz isso, você fica quieto. Vou pegar. Tô pegando aqui Mateus, capítulo 6. Não, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoarem os homens as suas ofensas, também o seu Pai Celestial vos perdoará. Porém, se você não perdoar, tampouco o vosso Pai os perdoará. Então, gente, esse é um versículo muito profundo que não dá pra explicar agora pra live de Tira Dúvidas. Mas veja a live de perdão, que tudo que eu não tô falando aqui, eu falei lá, sobre perdão, sobre o processo, sobre o que Deus fala do perdão, sobre como que é isso, e como que a gente tem que perdoar para receber a cura do Senhor. A cura do Senhor é você entregar algo que não depende de você mais. E dizem também, eu vi uma frase, meu pai falou isso pra mim uma vez, que o perdão o não perdão é você tomar um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra. Mas é você que tá se envenenando aos poucos. Então, eu espero que tenha sido esclarecedor. Vamos para a próxima pergunta. Tinha uma outra parte dessa pergunta, né? Como saber de coração que perdoei? E qual o sinal que Deus nos manda? O sinal, não tem um sinal, tipo, alguém chegar pra você e falar, olha, Deus me disse que você perdoou. Ele pode fazer isso, ele pode fazer tudo, mas eu creio que o sinal entra nisso que eu falei, você não ter mais o desejo de vingança, é você orar por essa pessoa de coração. Mas você fala, Sofia, é impossível. De fato é impossível, por isso que a gente precisa do Espírito Santo, porque pra ele nada é impossível. E ele, operando em nós, faz o impossível ser possível. Perdoar, amada, não é esquecer. Mas também é esquecer, depende, tem casos. O que isso quer dizer? Deus, ele não dá amnésia. Ele não vai tirar da sua cabeça o que aconteceu, mas ele pode curar de forma tamanha a ponto de você lembrar da cena mais traumática e o seu coração não doer mais. E em um relacionamento conjugal, por exemplo, de amizades, muitas vezes esse perdoar é esquecer, mas no sentido de, agora a gente tá falando de outro ponto de vista, no sentido de você não ficar segurando esses momentos de dívida, porque quando a pessoa pega contra você, é como se tivesse uma dívida com você, é você não se apegar a esses momentos de dívida e ficar esfregando na cara dela. E ficar esperando no bolso a ponto de acusar, sabe? Então, por exemplo, seu marido errou com você. Você perdoa de coração. Agora, sei lá, ele brigou com você, teve um desentendimento, foi grosso, você perdoa de coração, ora pra Deus te dar uma oportunidade pra você falar com ele sobre isso, fala com ele sobre isso, a comunicação é tudo. Mas você não vai, por exemplo, na primeira briga você fala, olha, mas você sempre faz assim comigo, semana passada aquilo e na outra semana, sabe, de querer ficar acumulando as contas, as dívidas, pra jogar na hora de um momento de fraqueza. Em casos, não é nem essa a pergunta, mas eu vou entrar. Em casos de traição,
em relacionamento, namoro. Não vou falar de casamento, vou falar de namoro. Que casamento é muito polêmico pra falar agora, mas namoro, por exemplo. Se o seu namorado te trai, ou se sua namorada te trai, você tem que perdoar? Você tem que perdoar. Mas o que é esse perdão? É você ser limpo no seu coração. Não quer dizer que você vai continuar o relacionamento. Não quer dizer que você vai ficar boba, tola e seguir a vida como se isso já não fosse um sinal do caráter da pessoa. Entende o que eu quero dizer? Então depende muito. Esse esquecer tem várias aplicações, tem vários entendimentos, tem vários significados, depende muito. Deus, ele não nos dá amnésia, mas ele usa as situações que nos acontecem para nos produzir sabedoria, se a gente tiver o coração disponível ao Espírito Santo para que ele produza em nós essa sabedoria. Então, entenderam essa questão do que eu falei, certo? Amém. Aqui, deixa eu ver. Perguntaram como perdoar. Tá na live, vê aquela live que ela fala tudo sobre isso. Peraí que eu tô lendo aqui. Lembra que temos 91 perguntas, gente. Eu tô dando uma olhada. Peraí que eu separei também. Umas em ordem cronológica. Perguntaram como saber o seu propósito aqui na Terra. Eu tenho uma live sobre isso também. Ela tá... Gente, tem um destaques no meu feed que tem as lives. Entra lá. Não tá escrito em cima, mas se você clicar na live, a legenda fala qual é o tema. Tem um que é só sobre propósito e as últimas duas foram sobre dons, que também dá uma clareza sobre isso. O que você diria para as pessoas que estão sem direção e não sabem que rumo tomar? Jesus? Perfeitamente, exatamente isso que eu diria. Essa pessoa perguntou. Gente, quem tá se sentindo perdido, Jesus fala que ele é a luz do mundo. Então, se você estiver se sentindo na escuridão, é ele que vai te fazer enxergar. Se você estiver se sentindo sozinho, Jesus fala em Mateus 28:20, que eu estarei com você sempre. Então, ele é a pessoa que está com você. Se você não sabe o caminho para onde andar, Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para quem não sabe que rumo tomar, não, tá totalmente perdido, se sentindo perdido, busca Jesus. Como? Lendo a Bíblia, orando e tendo paciência. Nossa, gente, já ouvi pessoas que eu dei esse mesmo conselho e a pessoa... Não, mas eu já busquei e não deu certo. Eu já busquei e ele não me respondeu. Eu busquei e nada adiantou. Mas a gente tem que perseverar, gente. Tem que perseverar. Não é no nosso tempo, não é da nossa forma, não é como eu quero. Porque se fosse assim, eu seria Deus. Não, Deus é Deus e Jesus, ele vem para nos levar a Deus. Então, e ele também é Deus. Eu falei da Trindade. Mas busque Jesus. Busque a ele. Mas não sei orar. Gente, as orações mais bonitas são aquelas que você pode começar falando que não sabe orar. Muitas vezes eu cheguei pra Deus e falei, Senhor, não sei nem como é que ora sobre isso. Mas o Senhor tá vendo a confusão na minha cabeça? Eu falava pra ele. E eu até falo hoje. Então, a oração de verdade não tem palavra bonita, não tem termo certo. A oração de verdade é aquela que é sincera, de coração, e que tá alinhada com a palavra. Não adianta eu orar pra Deus fazer alguém se dar mal. Não tá alinhado com a palavra. Então, quem tá se sentindo sem rumo, busque a Jesus. Eu falo muito da pastora Tânia Teresa aqui, mas eu não contei minha história muito com ela, né? Mas foi assim. Eu vou entrar nisso agora também. Eu conheci ela em 2023. Eu busquei, assim, eu falo que Jesus me encontrou em 2022. Em 2023, eu tava 1 ano e meio de caminhada com Deus, mas eu não me sentia filha de Deus. Eu tinha um turbilhão de coisas na minha mente. Eu já tinha sido curada de depressão, de anorexia, mas os pensamentos relacionados, eles ainda vinham. Então eu tinha uma aceleração mental muito grande. Minha mente era muito acelerada. E eu, dava uma agonia mesmo. Eu não tinha crise de ansiedade, mas eu vivia ansiosa, sabe? Era uma coisa muito... Como que eu posso falar? Era conturbado ainda. E aí a minha mãe foi num retiro da pastora Tânia Teresa, desavisada. Ela voltou outra pessoa. E eu falo de verdade, de verdade. A minha mãe sempre foi uma mulher muito carinhosa em casa. Mas com as outras pessoas, ela não, é aquela pessoa que não gosta de abraço, sabe? Ela era super assim. Não que ela era chata, ela só não gostava. E depois eu fui buscar ela no Silk, que é o seminário da pastora, e eu vi ela abraçando todo mundo, e eu vi ela sorrindo, e eu vi uma outra versão da minha mãe ali, de verdade. E eu fiquei, o que é isso? E foi quando eu quis fazer o Silk, e aquele turbilhão da minha mente que eu falei pra vocês,
Depois do Sil que eu tive todo o entendimento do que era aquilo e de como posicionar para que eu vencesse aquilo de fato em oração. Não mudou da noite pro dia, mas depois do Sil que teve um divisor de águas em que eu fui realmente curada na alma. Eu já tinha sido curada até certo ponto, mas a cura foi mais profunda, sabe? Então, eu falo muito da pastora Tânia Teresa porque ela foi usada por Deus, eu não falo dela em idolatria, mas ela foi usada por Deus para apontar caminhos que levavam ao Senhor. Então, é o que eu falo aqui também, eu não tô aqui para ser o caminho de ninguém, mas para apontar o caminho. Então, quem tá assistindo perdido, vai pro caminho que é Jesus. E realmente, vídeos da pastora Tânia Teresa me ajudaram a entender. Me ajudaram a entender muita coisa que hoje eu entendo que na época eu não entendia. Que eu acho que pode ajudar, que pode ser que Deus usa as pessoas, é um instrumento de Deus. Então, realmente pode ajudar. Então, procura os vídeos dela, procura no YouTube como falar com Deus, procura essas pregações. Eu tenho live sobre isso também. Eu tenho um monte de live, gente. Eu fui descobrir ontem que eu fui fazer o destaque. Eu falei, olha, gente, glória a Deus. Mas, enfim, busca Jesus. Amém? A pessoa. Como faço, Sofia, para sentir o Espírito Santo e pedir ajuda dele? Eu não entendo. Não, eu não sei se é homem ou se é mulher que tá cortado o nome, mas amado ou amada, de fato a gente não vai entender mesmo. E como que eu faço para sentir o Espírito Santo? A primeira parte é fazer aquela oração que eu falei, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Dizendo, eu, Sofia, aceito Jesus Cristo como meu único Senhor, suficiente Salvador. Abro as portas da minha vida ao Espírito Santo. E é cultivar um relacionamento com Ele. Gente, o Espírito Santo, ele é um amigo. Ele é o nosso amigo. Pensa assim, pensa que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. A gente pensa nele às vezes como pomba, porque de fato ele veio em forma de pomba no batismo de Jesus, mas ele é uma pessoa. Ele tem uma pessoalidade, sabe? Uma personalidade também. Então, comece a cultivar um relacionamento com ele. Concorda que se eu conhecer uma pessoa agora e começar a conversar com ela, eu não vou sentir o amor da pessoa por mim. Porque eu acabei de conhecer a pessoa, mas Deus, ele já te ama muito, mesmo antes de você se relacionar com ele. Conforme você cultiva esse relacionamento, lendo a Bíblia, orando, jejuando e tendo momentos com ele, que é muito mais vale você passar o dia inteiro com ele do que 1 hora com ele e depois esquecer. O que eu quero dizer com isso? Tô lavando a louça, tô falando com ele aqui. Tô indo pro trabalho, tô falando com ele aqui, tô ouvindo um louvor. Então, é você passar o seu dia com ele, sabe? Com ele como com você junta. Você entrou no carro pra dirigir e fala, Espírito Santo, vamos trabalhar hoje? Sabe? Algo nesse sentido. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Deus. Boa noite, Deus. Então, é falar com ele como se ele realmente estivesse do seu lado, porque a Bíblia fala que ele tá, a gente só não consegue ver. Então, quanto mais você cultiva esse relacionamento com Deus, mais você sente ele. E uma coisa que impede a gente de sentir o Espírito Santo é a amargura, sabia? A amargura vem do não perdão, mas a amargura também é uma natureza caída que a gente tem dentro de nós, que a gente tem que entregar todo dia. Todo dia. Inclusive, eu não tenho que entregar todo dia, eu vou entregar agora. Senhor, eu te entrego a minha amargura em nome de Jesus. Mas é literalmente falar isso que eu falei agora. É você entregando pro Senhor, porque as raízes de amargura, elas vão endurecer no seu coração. E quando endurece, você acaba não sentindo ele. Gente, é realmente, Deus, ele quer intimidade. Ele tem uma música que é um louvor que chama Eu Sou o Seu Pai, da Valesca Maíssa, se eu não me engano. É lindo. Deus, ele não quer rituais específicos, ele não quer XYZ, ele quer princípios que estão na palavra, sim. Mas é falar com ele, gente, como amigo. Tem hora que eu escovo o dente falando com ele, é assim. E vai, mas ele não me responde. Não sei, eu tô falando, ele vai me responder. Tem hora que eu sinto a resposta na hora, que vem na minha mente, assim, um pensamento muito claro que eu sei que é ele. E tem hora que ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do ano, acontecem algumas coisas que ele me dá o discernimento pra entender que é ele respondendo. Eu falei disso também na live de Dom, se eu não me engano. Mas enfim. Uma outra pergunta da Trindade. Eu vou fazer uma live da Trindade, gente. Perguntou se são 3 entidades separadas. Eles não são separadas, mas são as versões do cubo mágico que a gente falou. Cadê? Onde posso me confessar? Ótima pergunta. Na 4ª live que eu fiz com o Tadashi, a gente falou de libertação. Em Tiago 5,16, deixa eu ler aqui. Um segundo. Aqui.
Em Tiago 5,16 está escrito: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago que escreveu isso, e ele fala: confessem uns aos outros. O que é esse outro? É a primeira pessoa que você viu na frente, sua vizinha? Sua amiga, a pessoa que você conheceu agora? Não. Esse outro, a gente tem que ver o que a Bíblia quer dizer com confessar um ao outro. Esse outro que Tiago quer dizer são pessoas que creem em Jesus, que estão firmadas na fé, que são mais maduras que você. Por quê? Quando você confessa seu pecado para alguém, talvez é indicado sim que seja mais madura, tem hora que tipo no mesmo nível, mas não é indicado, por exemplo, que seja uma pessoa menos madura que você, porque ao confessar o seu pecado, essa pessoa ela vai estar orando por você e ela vai estar entrando na sua batalha espiritual. Se ela for fraca na fé, vai vir retaliação, vai vir colisão. E como que é isso? Gente, o inimigo, ele tem várias técnicas, digamos assim, estratégias de fazer a gente se desviar. Seja distração, seja aumentar a guerra na mente, seja um monte de problema que aparece um atrás do outro. Não é que tudo é inimigo, tá? Não vai botar tudo a culpa nele também. Mas, entende o que eu quero dizer? Pode ter retaliação e colisão. Então, confessar o seu pecado pra quem entende de libertação. Pra quem? Você sabe que tem, você não precisa saber tudo, mas você sabe que é uma pessoa que teme a Deus, que tem uma vida com Deus, que busca Deus. E também uma pessoa que você confia, que não vai espalhar o que você confessou pra ela, né? Se você não conhecer ninguém, assim como eu também não conhecia, eu vou falar do Silk de novo. Gente, pelo amor de Deus. Eu sei que eu falo muito do Silk, mas é que é muito bom mesmo. Mas enfim, o Silk é o seminário de cura e libertação. E lá as pessoas são treinadas pra ouvirem os seus pecados, tem os conselheiros. Pra ouvirem, pra concordarem com as suas orações e pronto. E depois ninguém se fala mais disso, foi no mar do esquecimento. Então, se você não tem uma pessoa assim na sua vida, realmente o Silk é um lugar que você pode procurar. Eu vou, inclusive, passar a semana que vem inteira lá servindo, glória a Deus, tava com saudade. Mas enfim, continuando. Vamos ler aqui. Olha aqui, não tinha visto. Outra pergunta da Trindade. Gente, vou ter que fazer uma live. Nos oriente a como estudar a Bíblia. Passo 1, Espírito Santo. Não ironicamente, passo 1 é ele. Igual a gente leu em João 14:26, ele nos ensina todas as coisas. Então, o primeiro passo para você ler a Bíblia é pedir para o Espírito Santo te ajudar a escolher a Bíblia certa. O que quer dizer com a Bíblia certa? A Bíblia, ela tem várias traduções. Eu acho que eu falei disso também na live de Dons. Tem a NVI, a NTLH, tem a NAA, tem um monte de letrinhas, sopa de letrinhas, de várias traduções da Bíblia, que elas não mudam o sentido da palavra, mas elas mudam a palavra. Então, por exemplo, ARA, que é Almeida, Revista Atualizada, se eu não me engano, ela é mais antiga. Então, por exemplo, se vós pedirdes, tem algo assim. Aí você vai pro NVI, se vocês pedirem, entende que não muda o sentido. Então, procurar uma Bíblia com essas linguagens, as que eu indico, que são, a maioria das minhas é nessa linguagem, é NVI, NAA, e é isso. E a NTLH, a NTLH pra mim é um pouco mais informal, eu não gosto muito dela, mas é muito bom pra quem tá começando agora. Não é que eu não gosto, ela é boa também, mas vocês entenderam. Essa aqui, por exemplo, é NAA, que é Nova Almeida Atualizada. A NVI é a Nova Versão Internacional e tem a NVT, que é Nova Versão Transformadora. São muito boas e são fiéis ao texto original. E, bom, você pegou a Bíblia certa, orou pro Espírito Santo. Minha dica, começar pelo Novo Testamento. Por quê? Vou ser bem sincera, quando eu comecei a ler a Bíblia, gente, sério, é engraçado falar daquela época porque eu também não sabia de nada. Mas, tipo assim, eu não sabia de nada. Eu só fui na fé. Obrigada porque o Senhor guiou. Mas eu também não sabia, não seguia ninguém que falava sobre. E eu comecei a ler Gênesis. E eu não entendi nada. Eu fiquei, mas como é que é isso? Que coisa louca. E realmente, Gênesis é um pouco pauleira em comparação ao Novo Testamento. O Antigo Testamento, eu falo que ele é mais raiz, assim, em comparação ao Novo Testamento. Então, a minha dica é você começar pelo Novo. Por quê? Quando você terminar o Novo, você vai pro Antigo. Porque você lê o Antigo com a lente do Novo Testamento. Por exemplo, se você começou pelo Antigo direto e você vê toda aquela parte que você tem que fazer sacrifícios, que tem que fazer rituais, que tem que fazer isso e aquilo, você pode entrar em parafuso. Mas se você lê sabendo que Jesus veio, que ele é o sacrifício final, que Deus ele vê no seu quarto quando você ora, sabe? Você lê com a lente do Novo, fica muito mais claro.
Então, essa é a minha dica, começar pelo Novo Testamento e ter uma rotina. Tem uma... Eu posso até compartilhar... Nossa, peraí, eu vou anotar porque isso aqui... Vou anotar no meu iPad mesmo, peraí. Eu vou até compartilhar no meu canal. Eu tenho um canal aqui no Instagram. Peraí, deixa eu só anotar que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu até consigo. A gente tinha vontade de espirrar que me deu agora. Ô, senhor. Também deu uma alergia. Mas, enfim. Tem um cronograma que eu fiz. Falei que essa live vai ser meio espontânea também. Tem um cronograma que eu fiz com um pessoal da célula que eu participo. Eu participo de uma célula, que é um grupo de cristãos, para ler a Bíblia. Por quê? A gente tem que lê-la com regularidade. Não adianta ler uma vez por semana. Ela é que nem tomar água, é que nem comer. Você não vai comer uma vez por semana, senão você vai morrer. Com longo tempo você vai morrer. Você não vai tomar água uma vez por semana, senão você vai morrer. Com a Bíblia é a mesma coisa. Então, começa a ler todo dia, nem que seja 2 versículos por dia. Começa a ler. Aí, com o tempo, você consegue um capítulo. Tem dias que eu consigo ler... Assim, quando eu comecei lendo acho que um capítulo por dia. Aí eu fui pra 2, aí eu fui pra 3... E eu não perdi por nada. Tinha dia que eu perdia, obviamente, né? Não perdi por nada no sentido de nunca errei. Tinha dia que eu perdia, mas aí no dia seguinte eu continuava de onde eu parei, ou eu tentava ler um pouco a mais. Então, o importante é você ter constância. E uma constância real. Não adianta você ler 15 capítulos da Bíblia num dia, esperar 3 meses e ler um. Então, se você lê um por dia, um versículo que seja por dia, isso vai alimentando o seu espírito, da mesma forma que o seu corpo é alimentado por comida. Então, resumo, como ler a Bíblia? Espírito Santo, a versão com a linguagem mais simples, Novo Testamento, ter constância e frequência, e uma dica muito boa, tenha um caderninho de devocional. Devocional é um momento de devoção que você tem com Deus. Se quiser, eu também posso falar como que eu tenho meus momentos com Deus. Mas é um momento que você separa para ler e fica com um caderninho para anotar, porque às vezes você está lendo a Bíblia e você tem uma revelação, você tem um entendimento, fala, uau! Por exemplo, você leu a Bíblia pela primeira vez, você está tendo um entendimento que você não tinha ideia, você vai anotando seus pensamentos, seus entendimentos e pedindo pro Espírito Santo te trazer a revelação. Isso é muito bom de anotar, devo ter uns 5 caderninhos já desse acabado, 5 não, acho que exagerei, uns 4 eu acho, na verdade, acabados, que eu já escrevi, e às vezes eu vou lendo o que eu escrevi anos atrás e eu não lembrava, aí eu leio e falo, nossa, é verdade. Então é bom você anotar. Agora, eu reconheço que às vezes não é todo dia que você consegue parar assim numa escrivaninha, pegar o caderno, pegar a Bíblia, abrir, ler, anotar. Tem dia que você vai ler ali no seu celular, tem aplicativos da Bíblia, e vai dormir. Tem dias que você não vai conseguir ler com a mesma... Como que eu posso falar? Com a mesma... Não é nem dedicação, mas nesse momento assim montado, sabe? Mas o importante é continuar. O importante é continuar. Eu gosto de ouvir muito a Bíblia. Então eu tô escovando o dente, eu tô ouvindo, tô arrumando alguma coisa, eu tô ouvindo. Isso é muito bom. Mesmo que eu não esteja 100% focado no ouvir, eu sei que o meu espírito tá recebendo. E aí quando eu preciso de um versículo, parece que os versículos vêm à mente. Então é uma das dicas de como ler a Bíblia. Mas eu também posso fazer uma live sobre isso. Eu já tenho um monte de ideia de live saindo aqui. Deixa eu ver o que mais de pergunta. Perguntaram como acessar as orações que eu fiz nas lives. Essa é uma caixinha de perguntas antiga. Tem também no meus destaques escrito oração, eu acho que é oração das lives. Ou orações. É aqui, você passa embaixo os stories, sabe? E tem todas essas orações que eu fiz nas lives. Como ter intimidade com Deus? Mas não quero ter intimidade com Deus, mas não sei, estou perdida. Então, tô pensando como é que eu respondo essa pergunta. Porque a gente tem 11 minutos. Mas, olha, como ter intimidade com Deus? De forma muito simples. É a mesma coisa de como você ter intimidade com outra pessoa. E o que eu tava pensando, como eu respondi a pergunta, é porque eu tenho no YouTube, tem uma playlist gravada Intimidade com Deus, Pilares para a Intimidade. E lá eu falo tudo. Então é você orar, é falar com Deus e é ter muita paciência mesmo. Não é você abrir mão de você, assim, sabe? É você abrir mão das coisas do seu jeito. Porque Deus, ele já te ama. Ele já te ama. Não é porque você não ouve a voz dele que ele não quer falar com você. Não é porque Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos que ele prefere falar mais com. Não, ele ama todo mundo igual. A Bíblia fala que ele é um Deus imparcial. Ele realmente é um Deus imparcial.
Então, é ter perseverança, é orar, é buscar Ele. E é aquela coisa que eu falei, é no dia a dia vocês chamando Ele para intimidade, ouvindo pregações de pessoas sérias na palavra. Se quiser, eu posso fazer uma indicação de pregadores que eu gosto muito de ouvir. E, enfim, é você ir buscando o Senhor com intimidade. É que essa é uma pergunta muito linda e muito profunda para eu responder em pouco tempo. Mas eu falo muito sobre isso. O nome do meu canal no YouTube é Sofia Volpe. Deixa eu ver. Se eu mudei, né? Vamos lá. Quem cuida do meu canal chama João. Ele me ajuda. O João, ele pega as lives que eu faço aqui e põe lá no YouTube, inclusive. É Sofia Volpe Fogolin, gente. É o mesmo nome do meu Instagram. Se você entrar no YouTube... eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só, gente. Peraí, que aqui é um tutorial ao vivo. Você entra aqui. Aí tá escrito playlist. Você desce e tem... Aqui, intimidade com Deus. Essa que eu tô com um suéter azul. Intimidade com Deus. A Regivane escreveu: comecei a ler a Bíblia há pouco tempo, comecei por Provérbios, mas através da leitura já modifiquei algumas coisas das minhas atitudes. Glória a Deus! E é isso que Deus quer, e Deus se agrada disso. Nossa, eu fico muito feliz vendo isso, sabia? Porque Deus, Ele quer que a gente mude vendo a palavra, que não seja só uma palavra. E começar por Provérbios também é uma boa estratégia, é o livro de sabedoria. Tá no Antigo Testamento. Comecem por Provérbios, comecem pelo Novo Testamento, mas é isso que importa, é você mudar conforme você lê. Porque não adianta uma leitura vazia, mas uma leitura que transforma, que a palavra de Deus, ela é para transformar. Então, amém. E também eu tenho uma live, lembra agora. Gente, amém. Eu tenho uma live sobre intimidade com Deus, que tá nos destaques, e ela tá mais recente no feed do que as outras. Tá escrito intimidade com Deus, pode ajudar. Essa pergunta aqui, eu até separei os versículos. Ela é polêmica, mas ela é simples de responder. A religião é o mais importante ou é a sua fé? Pois a religião é dos homens. Senhor, me dá suas palavras em nome de Jesus. Mas o que ela falou, a religião é dos homens. Sim, de fato, mas tem alguns princípios aqui. Quando a gente vai estudar o que é a religião, a palavra religião, tem alguns historiadores que falam que é... Peraí que eu vou ler aqui, que eu fui pesquisar, falei, é realmente uma pergunta muito, muito conveniente. Eu vou procurar. Ah lá, só porque eu falei, não tô achando. Mas enfim, não lembro qual é o nome do historiador que falou isso, mas teve um historiador que descreveu a religião como um caminho para se reconectar, para se reconectar com Deus. Só que, se você chama de religião, que é um conjunto de... Cadê que eu tenho anotado também, gente? Vamos lá, que eu fiz pesquisas. Religião, muitas vezes, é um conjunto de práticas, um conjunto de rituais, sacrifícios, obrigações. Se você coloca isso como seu caminho até Deus, cadê Jesus? Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, se eu coloco o que eu faço, se eu coloco rituais humanos como religião, como caminho até a Deus... eu estou ignorando o sacrifício da cruz. Por quê? Porque Jesus é o caminho. E é quando você conhece Jesus e você passa a buscar Jesus e a vontade dele que você se aproxima de Deus. Então, respondendo a pergunta, religião ou fé? Eu creio que os dois, porque assim, é importante a gente estar dentro de um corpo. A gente tem que estar dentro de um corpo de pessoas que partilham da mesma fé, alinhadas com a Bíblia. Porque eu só falo da Bíblia, gente, alinhadas com a Bíblia. Então... tem que estar dentro de um corpo. Não é sobre placa de igreja, mas é sobre você buscar pessoas que seguem a Bíblia com você. Não é que vai ser perfeito, mas que buscam seguir a Bíblia, que tem temor do Senhor. E é você não colocar a religião no sentido de sacrifícios, práticas, rituais, no lugar do seu relacionamento com Deus. A Bíblia fala, Deus fala assim, eu prefiro obediência a sacrifício. Então, igual a Regivane escreveu, Deus prefere muito mais que ela leia Provérbios e mude as atitudes dela conforme ela lê, do que ela não ler Provérbios, não buscar Deus e fazer um monte de boas obras. Tu entende o que eu quero dizer? Não é não fazer boas obras, mas é colocar o seu fazer no lugar do relacionamento. Então, a gente tem que buscar o Senhor. E sobre religião em si, a gente tem que buscar uma religião, mas que seja... Não vai usar esse argumento que eu dei aqui pra sair escolhendo a sua religião. É assim, a religião ela tem que ser alinhada com a Bíblia. Concorda comigo que não faz o menor sentido eu participar de uma religião que Jesus não tá no meio? Porque se eu busco Jesus e Jesus não é exaltado,
Tipo, não faz sentido. Então, é tudo pedir pro Espírito Santo. Senhor, me guia. Olha, se eu pudesse fazer isso, eu faria isso. Mas agora o Senhor já me encaminhou. Glória a Deus. Mas, por exemplo, quando eu comecei a buscar Deus, eu tava buscando uma igreja pra participar. Na época eu não tive esse entendimento. Mas quem tá nessa situação, essa é a minha dica. Antes de você entrar, assim, com tudo numa igreja, leia a Bíblia, busque o Espírito Santo em oração, porque ele vai te colocar aonde é pra você estar. Então, se você vai motivado por não saber, sabe, você vai confuso, ele não precisa participar de alguma coisa, não sei o que, você pode acabar entrando no lugar errado. Então, pergunta pro Espírito Santo, Senhor, me põe onde você tá. Me põe onde você tá, me põe onde a sua palavra é honrada, onde Jesus é o único a ser adorado, onde Jesus é o centro, onde a Bíblia é o guia, onde a Bíblia é a base, a Bíblia é o manual. Então, a fé em Jesus é muito mais importante do que qualquer religião, mas a religião não pode ter nenhuma prática que vá contra a fé em Jesus, porque a Bíblia fala em João 14,15, se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Jesus fala, se você me ama, me obedeça. Então, se você fala que ama Jesus, se você professa a sua fé em Jesus, mas você participa de um corpo, de uma comunidade que tem vários... Não é nem princípio, que os princípios podem ser de acordo com a Bíblia, mas as práticas em si, a Bíblia não embasa, você tá no engano. Então você tem que buscar um lugar onde o Espírito Santo tá de forma pura e de forma inteira. Amém? Fez sentido? A gente pode fazer uma live sobre isso também, sobre identificando falsas práticas, que a Bíblia fala muito sobre as vãs filosofias e as doutrinas vazias. Muitas pessoas são enganadas achando que estão em um lugar que Deus está e Deus não está. E pela misericórdia, Deus pode fazer algumas coisas nesses lugares, mas Ele não está. Então, espero que eu tenha respondido. Vamos continuar. Nossa, minha música baixou. Tá tocando uma música tão boa. Cadê? Tô lendo que tem muitas perguntas que são um pouco pessoais, tipo, qual cidade você mora. Mas acho que isso daqui, gente, eu moro em Barueri. Acho que eu posso falar isso daqui. Mas eu moro em Barueri, que é perto de São Paulo. Mas eu vou pra São Paulo, agora eu tô de férias, mas eu ia pra São Paulo todo dia pra estudar. E tem algumas outras perguntas que são meio pessoais que eu não vou responder, tá? Tô lendo. Então vamos só continuar aqui. Olha, tem duas perguntas que eu lembro que eu tinha lido. Essa pessoa fala, eu tenho muito medo. Medo dos filhos e dos netos adoecerem. Acho que o medo de perda. Fale sobre isso. E tem uma outra que eu vi em outra caixinha de pergunta que tinha medo do desemprego. Gente, medo... Ah lá, eu com 15 ideias de live. Depois vocês vão ter que me lembrar, tá? Porque eu não tô lembrando as ideias de live que eu tô sugerindo. Mas o senhor vai lembrar. Enfim, eu separei também alguns versículos sobre medo. Porque medo é muito recorrente no meio cristão. No meio de quem professa Jesus. Por quê? Porque o inimigo usa o medo para tentar nos parar. E porque nós não estamos aperfeiçoados no amor de Deus. Em 1 João 4,18 fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E em 1 João 4,8, 10 versículos antes, fala que Deus é amor. Então, quando a gente tem medo, uma coisa é você ter uma preocupação saudável, mas medo de dos filhos e dos netos adoecerem, medo de fazer tal coisa, você tem um medo que é um sentimento que reina tanto na sua vida, vai ser um pouco duro o que eu vou falar, mas é o que a palavra fala. Esse medo se tornou uma idolatria. E o que isso quer dizer? Idolatria é colocar algo no lugar de Deus e algo no lugar da verdade, que é Jesus. Então, quando você tem medo, por exemplo, do desemprego, você pode ter uma preocupação, uma insegurança. Mas de onde que tá vindo esse medo? É de alguma situação traumática que você passou? Pede pro Senhor te curar. É de alguma amargura que você tem? Pede pro Senhor te curar. É de algo que você ouviu de alguém falar? Pede pro Senhor te curar, porque nós cristãos, nós não somos escravizados por mais nada. A Bíblia fala que onde está o Espírito de Deus, ali é a liberdade. E o medo nos aprisiona. E a Bíblia, quando a gente coloca esse medo como algo recorrente na nossa vida, se torna uma idolatria. Por quê? Porque se eu tenho medo de tantas coisas que a Bíblia já diz que não é pra eu ter medo, eu tô colocando no centro o que eu acho, tô colocando no centro os meus sentimentos, eu tô colocando no centro a minha visão de mundo, os meus pensamentos, as minhas dores passadas, e tô tirando a palavra do centro, e tô tirando a Bíblia do centro, tô tirando Jesus do centro. Entende o que eu quero dizer? É algo sutil, mas acontece. E não quer dizer que eu não tenho medo de nada, não é sobre isso, mas é sobre a gente ter como que eu posso falar? Um equilíbrio nisso.
A Bíblia fala em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Porque o amor, ele é o oposto ao medo. Ele lança fora todo medo. Então você que é dominado por medo de, por exemplo, perder os netos, perder os filhos, medo do desemprego, pede pro Senhor te encher do amor dele de tal forma que o medo saia. E não quer dizer que você não vai ser cautelosa. Não quer dizer que você não vai ter plano B, ter plano C. Mas quer dizer que o medo não vai te dominar. Entende o que eu quero dizer? Tem muitos versículos sobre isso. Gente, no final, tudo volta para algo muito simples, que é a palavra. Não tem nada além disso, não tem nada diferente disso. A palavra é simples, assim, o evangelho é simples. Seguir a Deus é simples, é seguir a palavra tendo o direcionamento do Espírito Santo. Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente lê, mas assim, como se cada palavra fosse a pura verdade, porque é a pura verdade. A gente tem que olhar com esses olhos. Quanto mais a gente honra a palavra, quanto mais a gente busca colocá-la no centro, as coisas vão se alinhando. As coisas vão se alinhando. Então, por exemplo, tenha versículos espalhados pela casa. Pega um post-it, pega um caderno que você escreva versículos, escreve e pede pro Senhor marcar os versículos no teu coração. Uma oração que eu faço quase sempre, tem hora que eu esqueço, que quando eu vou ler a Bíblia, eu falo, Senhor, em Efésios 5 tá escrito que Jesus ele morreu para que a noiva, que é a igreja, e a igreja, já falei, a igreja são todos aqueles que professam fé em Jesus e que buscam seguir os seus mandamentos e que estão posicionados na verdade, estão espalhados pelo mundo. Aí é espalhado pelo mundo. E o Jesus ele morreu para que a igreja, que é a noiva dele, fosse purificada pela lavagem de água da palavra. Isso está em Efésios 5. Então, eu oro muito pro Senhor, falo, Senhor, quando eu ler essa palavra, que não seja algo que eu leia só no intelecto humano, também, mas que eu seja purificada pela lavagem de água da palavra, porque aí o Senhor, ele opera em nós, que a gente nem sabe as coisas que ele tá fazendo. Tem até uma metáfora dessa, eu não lembro, eu dando spoiler, gente, mas eu não lembro se eu falei disso no primeiro livro, e eu tô escrevendo o segundo, eu tô escrevendo com muito mais calma esse, tá mais lento o processo, mas eu entendo que é pra ser assim, que Deus, ele é um mestre de obras, digamos assim, quem já fez reforma, quem já passou por um processo de reforma, mudança de casa, sabe do que é isso, mas assim, não tem por que Deus te ligar, digamos assim, o tempo todo, falar, ó, tô tirando o fio de eletricidade que passa no canto esquerdo do seu quarto. Não, ele só faz. Tem muita coisa que Deus faz em nós que ele não fica falando. E aí a gente cai numa armadilha de achar que Deus não tá fazendo nada, medo de que a gente tá se afastando de Deus, medo de que Deus não cuida da gente, um receio de que, meu Deus, eu não sou boa o suficiente pro Senhor. De fato, ninguém é, por isso que Jesus veio. Mas não é pra falar isso com peso, não tô falando isso pra pôr peso, mas pra trazer libertação. Gente, que bênção que não depende da gente, que bênção que a gente não é suficiente pelas nossas ações, porque imagina o peso que isso teria. Jesus já veio. Deus, ele é perfeito, mas ele não é perfeccionista. Então, conforme a gente lê a palavra, conforme a gente ora, ele vai pôr tudo no lugar. É uma graça linda. Acho que todas as perguntas que eu respondi resumia, olha na Bíblia, mas de verdade, a Bíblia, ela é perfeita, ela é o manual da vida. E a gente tem que ter ela no nosso coração, sabe? Eu sei que já passou do horário, mas eu vou responder mais uma pergunta. Vamos ver. Não, dá tempo de responder mais umas duas. Vamos lá, gente, vamos lá. Enfim, quem precisar sair, tudo bem, tá? Mas eu vou continuar respondendo. Uma moça perguntou, tenho pouco conhecimento sobre o Apocalipse. Poderia esclarecer? Vou te dizer que eu também, tá? Apocalipse é o último livro da Bíblia. É o livro... Eu acho que eu já li Apocalipse umas 4 vezes. Só que é um livro, gente, é intenso. É um livro intenso. Gente, vou ser bem vulnerável. Eu confesso que, assim, o livro que eu mais tenho não é uma insegurança ruim, mas o que eu mais tenho temor, digamos assim, de pregar é Apocalipse. Porque Apocalipse é um livro muito metafórico. Não que o que tá falando seja verdade, mas entende? É um livro que tem muitas interpretações, são visões que João fala. E, nossa, é assim um livro intenso, é um livro cheio de informações. Então eu confesso que eu não tenho muita informação também, tá? Mas como é que eu posso esclarecer? Pedindo pra você ler a Bíblia. Tô falando, tudo é pra ler a Bíblia, gente. Você entrou na live pra me ouvir falar pra você ler a Bíblia. E eu não tinha pensado em deixar a live salva, mas se vocês quiserem, me fala aqui que eu posso deixar também, não tem nenhum problema. Essa pergunta sensacional. Peraí, opa.
Amém, glória a Deus. Obrigada, Josi. Que linda mensagem. Essa pergunta aqui é sensacional. A depressão é uma batalha espiritual ou uma doença mental que paralisa tudo na vida de uma pessoa? Gente, tem ambos, tá? Eu tive depressão, não tô comemorando esse fato, mas o que eu quero dizer é que agora eu fico feliz que o Senhor me curou porque eu posso falar sobre isso. Eu tive depressão e a minha depressão foi batalha espiritual e foi na alma. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tinha fatores físicos para estar deprimida, tinha uma deficiência no meu cérebro de serotonina. Eu tinha fatores da alma para estar deprimida, tipo, eu tinha dores não curadas, amarguras não curadas, então eu tinha um motivo para estar deprimida. Só que, como que eu sei a linha entre que a depressão, toda depressão que leva a suicídio é espiritual. Toda depressão que leva a suicídio, você pode ter certeza que é espiritual. Sabe por quê? Porque o ser humano, todo ser vivo, ele não foi criado com o intuito de se machucar, com o intuito de se matar. Então, por exemplo, a gente quando é criança, por exemplo, vai mergulhar na água. Começa a faltar o ar, você dá um desespero, que às vezes você nem tá no controle do seu corpo, você já corre pra cima pra respirar. Quando você tá em situação de sobrevivência, o seu corpo, instintivamente, ele tem um sistema que se chama sistema simpático. Aula de neurociência. Brincadeira, mas eu aprendi isso numa aula de neurociência. Que chama sistema simpático. Ele ativa alguns mecanismos no teu corpo quando detecta que você precisa lutar ou fugir. Então, se eu preciso sobreviver, isso aqui vai ativar no meu corpo. E tem hora que vai no modo automático. Então, o intuito do ser humano, o instinto do ser humano, não é se machucar, não é se matar. Quando uma pessoa deprimida é levada ao suicídio, vocês podem ter certeza que é algo sobre-humano, que não é natural. Então, algo sobrenatural que tomou conta dessa pessoa de tal forma que os sentidos, os instintos naturais dela perderam força. Entende o que eu quero dizer? Isso dá pra responder até com lógica. Mas falando da palavra. A depressão, ela tem vários... Nossa, um assunto muito complexo pra falar muito... Calma, deixa eu pensar como é que eu respondo, gente, um segundo. Mas a depressão, na Bíblia a gente vê muitos homens de Deus deprimidos. A gente vê Elias em 1 Reis 19. Capítulo 17 e 19, é um desses dois. Elias, um grande profeta de Deus, ele orou e fogo caiu do céu. Ele foi se esconder numa caverna depois e falou: Deus, leva a minha vida. E começou a pedir pra Deus a morte. E aí Deus, isso é a resposta de Deus pra quem tá deprimido. Sabe o que Deus faz? Ele repreende? Não. Ele fala: mas como? Não. Ele manda um anjo pra consolar Elias, pra dar comida e pra falar: dorme. É sério. Tem até um meme, tem até uma piada que é assim: não subestime o poder sobrenatural de uma soneca e de uma boa alimentação. Mas, de verdade, Deus, ele tem um coração voltado para os que estão deprimidos. Não é para você ficar deprimido para sempre, mas para você saber que Deus tá ali, você pode contar com ele. Então, toda pessoa deprimida, eu creio que todo cristão que passa por depressão tem sempre a ver com batalha espiritual. Mas que as causas existem físicas, existem na alma, mas você tem que orar em todo tempo. Não há contraindicação para oração. Se você passa por uma doença de saúde mental, ore o tempo todo como se fosse só é espiritual. Ore como se você só fosse espiritual. Faça as medidas aqui da terra, claro, mas ore como se fosse espiritual 100%. Porque não vai ter contraindicação e na pior das hipóteses acelera o processo da cura. Então, no meu caso, só para finalizar, eu fazia terapia, eu tomava remédio, só que não melhorava. Eu tive um momento de estabilização, aí piorou. Tipo, não via sentido. Pra vocês terem uma noção, gente, eu não sorria. É até um pouco estranho falar disso. Mas eu não sorria, era uma depressão profunda mesmo. Era como se o mundo fosse cinza. E não é nem exagero, é como se o mundo fosse cinza. E eu lembro que, mesmo fazendo tudo, nada resolvia. Foi quando eu busquei Jesus, foi quando eu passei por libertação, foi quando eu busquei a palavra. Que quanto mais a gente enche a nossa mente da palavra, menos a mentira tem força. Então a mentira de que eu não sou amada, a mentira de que a vida é cinza, a mentira de que não tem sentido viver, a mentira de que nunca vai ter luz no fim do túnel, isso vai perdendo força e a verdade vai tendo força. Não, tem hoje mesmo. Não, hoje, enfim, atualmente, vamos falar, não é o dia de hoje em específico, mas atualmente, tem dias que eu me sinto triste, mas não quer dizer que é porque eu tô em Jesus que eu não tenho sentimentos. Tem dia que eu fico mais triste, tem dia que eu fico na minha, mas não quer dizer que eu tô deprimida. Então, tem uma batalha espiritual sobre as nossas emoções.
Calma, deixa eu ler a pergunta e eu vou reler a pergunta e eu vou reestruturar. Eu falo que eu vou entrando em vários pontos, né? Mas enfim, a depressão é uma batalha espiritual ou uma doença mental? Que eu falei. Resumo da minha resposta. Depressão que leva ao suicídio, ela é espiritual. Eu creio que há uma batalha espiritual muito grande sobre as nossas emoções. E tem vários trechos na Bíblia que embasam essa minha crença. Então, é muito simples pro inimigo mandar setas, armadilhas para você perder o controle emocional, para você pensar coisas que não são verdade, para colocar mentira no centro. A gente pode fazer... Eu vou anotar, vou começar a anotar. A gente pode fazer uma live sobre o engano. O engano. Peraí, vou anotar, porque essa daqui tem que sair. Essa live é sobre engano. E eu falei o que é mais live de intimidade com Deus, não é? E a Trindade, perfeito, eram esses 3 pontos. Enfim, o inimigo, ele tenta ganhar nas nossas emoções, porque o ser humano hoje, querendo ou não, depende muito do que sente. E a fé não é sobre sentir, não é pôr os sentimentos debaixo do tapete, mas não é deixar eles reinarem. Então, e resumo da pergunta é essa também, e o outro ponto dessa resposta que eu tinha dado é: ore por sua saúde mental como se só fosse espiritual, como se não tivesse nenhum fator físico, nenhum fator almático. Ora, tem as medidas aqui da Terra, mas não tem contraindicação. Espero que eu possa ter respondido. Gente, eu nunca fiz uma live respondendo a pergunta. Vocês viram um lado um pouco mais espontâneo hoje. Um pouco mais sem preparo. Assim, nas outras lives eu tinha um roteiro, né? Essa daqui eu só abri a pergunta e foi. Mas, vamos ver. Você tem mais alguma coisa? Gente, mandaram aqui. Sobre inveja e narcisismo. Sabia que eu tava estudando inveja na Bíblia esses tempos? Se puder especificar um pouquinho, o que você gostaria de perguntar sobre isso? Se a Bíblia fala, se puder especificar um pouquinho, dá uma clareza, eu posso ver como eu respondo melhor. Tem uma pergunta que eu tô procurando. Deixa eu ver aqui. Senhor, me direciona para as perguntas, em nome de Jesus. Tô vendo. Mas a grande maioria a gente respondeu. Eu falei que tinha algumas parecidas. Pergunta pessoal. Olha, são 2 pessoas perguntando como fazer para a filha se dar bem com o pai. Quem leu meu livro principalmente, mas quem não leu, acho que eu contei isso no meu Instagram também, no post do testemunho. Eu e meu pai, a gente brigava muito. E hoje eu falo com a permissão dele, tá, gente? Sobre essas coisas. Mas a gente brigava muito. Por quê? Na época que eu tinha depressão, ele não entendia. E aí eu não entendia que ele não me entendia. E aí a gente brigava. E aí, tipo, era bem ruim mesmo. Então, eu já tive um problema de relacionamento com meu pai muito grande. Então, como fazer a filha se dar bem com o pai? Eu acredito que a minha mãe poderia responder isso muito bem, porque ela teve que mediar nós dois por muito tempo. Mas eu acho que o primeiro passo é orar. De verdade. Acho não, tenho certeza. O primeiro passo é orar. Primeiro, ora. Ora, de joelho no quarto, vai falar: Senhor, me ajuda. E na sua casa, quando você vê que eles começaram a brigar, eles nem precisam ouvir, tá? Você pode sussurrar, você pode ir pro banheiro, eles não estão nem ouvindo. E você repreende, fala: eu repreendo toda briga, toda discórdia da minha casa, sai em nome de Jesus e repreende. A gente não tinha esse sentimento na época, mas se a gente tivesse, nossa, teria sido muito mais fácil. Por quê? Porque toda briga é espiritual, Sofia? Não, mas porque quando começa ali uma coisinha acalorada, o inimigo, a Bíblia fala que o inimigo ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando a quem possa devorar. Não é pra ter medo. Derredor não é redor. Redor tem Deus. Derredor ele fica ali buscando brecha. Então, quando começa uma discussão acalorada, sempre vai entrar uma influência, assim, no sentido ruim, né? Sempre vai entrar uma influência espiritual que vai tentar piorar a situação. Aí você ora por isso, ora pro Senhor te dar direcionamento, lê a palavra, não ironicamente, leia a palavra mesmo, e busca instruir, não como se você fosse o Espírito Santo. Acho que esse é um conselho que eu daria muito fortemente. Que quando a gente tá numa situação de assim, sabe? Eu vi isso na minha mãe, tá? Eu falo isso de posição de filha. Que a minha mãe, ela se via numa obrigação que não era dela, de ter que resolver o meu relacionamento com meu pai, mas ela não é Deus. Ela é minha mãe. E ela também não é a professora do meu pai, sabe?
Então é você orar muito pra que em amor você consiga corrigir um ao outro, não ficar pondo lenha um do outro, não vai desabafar sobre o seu marido com a sua filha. E é orar, realmente, faça acordos familiares, faça acordos, ó. Eu vou falar uma coisa que eu tenho com meu pai, que eu comecei lá naquela época. Quando ele falava algumas coisas que eu não entendia, um acordo que a gente tem é perguntar. É literalmente isso. Eu falo assim, Deus, eu falo, pai, eu entendi que você me falou isso. É isso que você quis dizer? E muitas vezes ele falava, não, nada a ver. Aí ele falava de outra forma. Então, tem acordos entre a sua filha e o seu marido para que vocês possam se comunicar. A comunicação é a chave, oração é a chave. E busca a ajuda de quem já superou isso. Eu não me vem nenhum nome agora, mas tipo, o Senhor vai te direcionar, alguém que você conheça, que tem uma família funcional, assim, não perfeita, mas funcional. Busca pessoas para te aconselhar. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então busque conselheiros e paciência e providencie momentos de interação entre os dois. Por exemplo, não vamos pro parque todo mundo, mas se vocês começarem a discutir, vamos treinar aqui um princípio cristão, vamos treinar a mansidão. Se você discordar do que ele falou, respira fundo e a gente vai falar com ele para ele falar de uma forma do que ele realmente quis dizer. Algo nesse sentido, sabe? De intermediar momentos de comunicação, momentos de clareza e momentos de honra. Momentos de honra é muito importante. O que eu quero dizer com honra? É um ouvir o outro com honra. Não é um ouvir esperando... Não é assim, eu vou esperar o outro terminar de falar pra eu responder. Não. Espera o outro terminar de falar pra você ouvir. É diferente você ouvir pra ouvir e ouvir pra responder. O meu pai, a gente tem esse acordo aqui em casa. Quando ele tem alguma correção pra me dar, tipo, ele fala, isso aqui não tá legal. Já teve muitas vezes eu falava, não concordo, que não sei o que, não sei o que. Agora a gente tem um acordo. Se ele fala uma coisa que eu tenho que melhorar, eu posso estar querendo rebater com todas as minhas forças. Eu fico quieta, eu falo ok. E eu não falo ok com desdém. Eu busco honra no meu coração. Eu falo, Senhor, me ajuda, eu falo ok. Aí eu aceito. E eu realmente agradeço, não é em falsidade. Eu falo obrigada, porque ele é meu pai, eu tenho que honrar meu pai. E aí eu vou orar. E eu falo, Deus, o que ele falou é verdade? Me fala. Porque se não for verdade, fala pra ele. Mas se for verdade, eu tenho que mudar mesmo. Então é ter esses momentos de assim, ele falou... Tenha um tempo entre um responder o outro, para que pense, para que ore em cima. Acho que no geral, assim, de resumo é isso. Deixa eu ver. Ficar livre de pessoas invejosas e narcisistas ou nos livrar delas. Lu, a base é a oração. Gente, eu estou falando aqui tudo respondido com oração e palavra. Mas a base realmente é a oração. Tive uma ideia de live. Relacionamentos. Assim, relacionamento de amizade, enfim. Porque essas pessoas, se elas estão na sua vida, sem a sua escolha, por exemplo, pai e mãe, tem um propósito. Mas se são pessoas do seu círculo social, você, de alguma forma, permitiu que elas se aproximassem. Então, ter sabedoria na escolha de relacionamento, mas já tá aqui dentro, como é que eu faço? É pedir pra Deus tirar da sua vida quem te afasta dele. Tira da minha vida, Senhor, quem não é pra tá. Eu fiz essa oração. Saiu assim, gente, fiquei tipo 1 ano e meio, meio que na minha e com a minha família, porque saiu muita gente da nossa vida. Então é fazer e deixar com o Senhor e buscar discernimento pra quem você permite acesso, sabe? Você não pode dar acesso pra qualquer um também. Não tô falando que você faz isso, mas que é um conselho. E que mais? A Bíblia fala de inveja também, que os fariseus crucificaram Jesus por inveja. Então todo mundo que é invejoso que tá do seu lado... Vai dar ruim, tá? Vai dar ruim. Então não compartilhe coisas com essas pessoas. Vai orando pra Deus limpar mesmo da sua vida. E vai dando corta. Se posiciona com amor. Se posicionar não é ser grosso. E se posicionar com amor não é falar com uma voz fofinha, assim, bonitinho. Mas é se posicionar real. Eu já tive momentos, eu era criança, tá, gente? É briga de criança, mas que eu vou dar um exemplo bobo. Porque acho que ele é aplicado em outras áreas, tá? Eu tava acho que na 5ª série. Aí eu tinha um estojo cheio de caneta colorida. E chegaram 2 meninas assim, falando assim, eu acho que já deu de você mostrar suas canetas. Do nada. E eu lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande de posicionamento quando eu era mais nova, tá? Eu não sabia falar não. Hoje o Senhor me ensinou, glória a Deus. Mas essas meninas chegaram e falaram, você podia parar de mostrar suas canetas, já assim, já deu, sabe? Como se eu fosse muito... Como se eu estivesse ostentando. Quando na realidade eu realmente não tava. Eu tava
tipo, com estojo ali, fazendo as minhas coisas. E aí, criança mesmo, eu falei, por que você não cuida da sua vida? Hoje eu falaria com mais mansidão, mas você dá um basta nas pessoas invejosas, ajuda a colocar elas no lugar delas, com amor e com honra. Então, chegou alguém invejoso do seu lado, tipo, pede pro Senhor realmente uma resposta para que você consiga responder de forma honrosa, mas que posicione que, opa, aqui é o meu lugar, aqui você não entra, aqui é um limite que você tá passando que não é pra você passar. Enfim, posso fazer uma live sobre relacionamentos nesse sentido. Estou anotando todos os temas de live que estão surgindo aqui. Mas enfim. A Regina. Eu entrei em depressão quando perdi meu pai. Desacreditei de Deus porque eu conversava com Deus e pedia para que meu pai vivesse bastante. E ele faleceu, meu mundo caiu. Primeiramente eu sinto muito pela perda do seu pai. Hoje o meu pai e eu somos melhores amigos. Eu não consigo imaginar uma dor dessa. Mas tem algo que eu gostaria de te falar que eu acho que pode consolar o teu coração. Deus, ele faz o melhor para o plano geral da sua vida, mesmo que a gente não enxergue. Isso é sempre, você pode ter plena confiança nisso, de verdade. E eu sei que às vezes a dor, ela, tipo, cega a gente, mas tem um exemplo na Bíblia que é o rei Ezequias. Ele era um rei muito temente a Deus e ele ficou doente. E ele pediu, Deus, me dá mais tempo de vida. E Deus tava tentando refalar, olha, o que você tinha que fazer você já fez, agora eu preciso te levar. Só que pedi, e Deus falou, ok, vou te dar mais um tempo de vida. E Deus deu mais 15 anos pro rei Ezequias. Só que nesses 15 anos o rei Ezequias fez muitas coisas que desagradaram a Deus. E até aquele momento ele era um homem reto perante o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Deus é perfeito, o plano dele é perfeito. E não cabe a nós questioná-lo. Eu sei que na hora dá uma dor, dá uma incredulidade, mas a gente não sabe o que aconteceria com o seu pai e contigo se ele vivesse mais tempo. E eu falo isso com muito amor, não falo isso, eu não sei da sua história, mas o que eu sei é que Deus é perfeito. E a Bíblia fala que ele faz tudo belo ao seu tempo, ele faz tudo perfeito ao seu próprio tempo. Então, aconteceu, e sinto muito que tenha acontecido, mas busca no Senhor para depender mais dele, para orar mais pro Senhor, para que ele te ajude a passar por essa fase, porque Deus, ele não é um Deus indiferente. Quando você chora, Deus se compadece. Quando você tá mal, Deus, ele fica mal junto. Então, você não tá passando pelo luto sozinha, você não tá passando por um momento de depressão sozinha. Você tá passando com o Deus dos deuses, o único Senhor, o Pai que te ama, que é o seu Pai celestial, que tá com o seu Pai terreno e que o seu Pai terreno cumpriu. Você pode ter certeza do que eu tô falando, que o seu Pai terreno cumpriu plenamente o que era pra ele ter feito aqui na terra. E que Deus, ele vai curar muitas coisas no teu coração a partir desse processo. Espero que eu tenha podido responder de alguma forma, mas em geral é isso. O Senhor é perfeito, ele não faz nada sem propósito, ele não faz porque ele gosta de ver ninguém sofrer, mas é porque só ele sabe o que aconteceria se vivesse mais tempo. Não tô falando que seu pai falaria algo contra Deus, não tô falando que seu pai faria coisas ruins, mas entende o que eu quero dizer, que o Senhor tem o tempo dele. Amém, a Regina já se libertou da depressão. Glória a Deus, então. Glória a Deus. Então, essa mensagem que eu falei que vai pra alguém que tá precisando. Não tinha lido. Glória a Deus. Que lindo. Ó, já aceitei a vontade de Deus e hoje me libertei da depressão. Fiquei 30 anos em sofrimento. Hoje não mais. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, já passei 24 minutos. Vamos ver se tem mais uma perguntinha pra gente responder. Quem precisar ir de novo, pode sair. Tá tudo bem, tá? Deixa eu ver. A Ana falou que fica emocionada ao escutar. Glória a Deus, Ana. Glória a Deus. Aleluia. E obrigada pela palavra. Deixa eu ver. Tem várias perguntas sobre propósito aqui. Tem uma live de propósito também. E a live de dons ajuda. Deixa eu ver aqui. Ah, nossa, pergunta muito boa. Como tirar as ervas daninhas que porventura colocamos sobre os nossos filhos? Que pergunta boa. Bom, com erva daninha, eu creio que pode ser assim. Gente, nenhum pai e mãe é perfeito. Meus pais, eu sou muito abençoada de tê-los, mas eu sei que eles não são perfeitos, eles sabem que eu não sou perfeita e assim a gente segue. E a gente já conversou sobre isso, sabia? Que eles já viram muita... Glória a Deus, aqui em casa a gente nunca
declarou coisas ruins um sobre o outro. Por exemplo, eu já vi muitos lares em que os pais declaram sobre os filhos, como você é burro, como você é feio, sabe? Tem palavras de maldição. Levando a erva daninha para esse lado de declarações ruins, como que eu faço para tirar isso dos meus filhos? Como que eu faço para curar os meus filhos dos traumas e das dores que eles tiveram a partir de mim? Falando como mãe. Mas eu tô falando como mãe, mas do papel de filha, tá, gente? É algo que meus pais me ensinaram e que eu vejo muitos pais cristãos fazerem. É orar para que Deus cancele toda palavra de maldição, toda semente de maldição que foi lançada no mundo espiritual contrária aos seus filhos. Então fala, Senhor, recolhe essas sementes, manda o seu sangue por cima, eu peço perdão por ter declarado tais coisas em nome de Jesus, eu peço que o Senhor revogue, sabe, retire as sementes, que elas não vinguem. E cura os meus... E ora, Senhor, cura os meus filhos das feridas que eles tiveram a partir de mim. Cura o meu coração, porque tem muitas pessoas que falam que pessoas feridas ferem. E também em estudo de psicologia, enfim, pessoas feridas ferem. Então, se você é curado, por exemplo, no seu relacionamento com você não vai ferir seus filhos no relacionamento deles com eles mesmos. Claro que você entendeu o que eu quis dizer, mas pode ter uma falha aqui e ali, mas você entendeu o que eu quis dizer. Então, orar para que o Senhor te cure, para que você não alimente as feridas que já foram criadas. E isso no espiritual. O que a gente faz no mundo real? Pede perdão para eles. Pede perdão para eles. E assim, eles podem querer gritar, eles podem querer te xingar. Tem uma mãe que fala sobre isso, que vocês ouvirem vai dar mais credibilidade, digamos assim, porque eu tô falando de papel de filha, né? Eu não falo da autoridade de uma mãe. Mas essa mulher chama Camila Vieira, é uma mulher de Deus também. E ela... Deixa eu ver se eu acho o vídeo dela. Eu vi ela falando disso, que ela tava dando uma dica pra uma mãe, que a filha era rebelde, e que a filha culpava essa mãe pela perda do irmão, que o irmão tinha morrido de uma forma assim trágica. E aí a mãe, pelo conselho da Camila, chegou pra essa menina e pediu perdão pra filha dela, pediu perdão. E a mãe tava preparada pra menina xingar, pra menina esculachar, pra menina, assim, ser realmente desonrosa. E a mãe tava preparada pra ouvir em silêncio, porque nessa hora que você pede o perdão, toda a amargura que tava pra fora pode extravasar de uma forma explosiva ou não. No final a menina, eu não lembro se era direito do final, mas se eu não me engano... Não, a menina gritou, tô lembrando. Obrigada, Senhor, pela memória. Mas, de verdade, a menina gritou. A menina ficou, mas como assim? Que não sei o quê. Aí ficou quieta, subiu pro quarto, desceu. E, tipo, teve uma conversa com a mãe, de mãe e filha, que há anos não tinha, sabe? Porque foi curando o amor, curar a amargura. Então é pedir perdão pros seus filhos, de forma específica. Não é por tudo que eu possa ter feito. Me perdoa porque eu não te ouvi quando você precisava. Me perdoa porque eu fui rígida. Me perdoa porque eu fui crítica. Sabe? E pedir perdão de forma específica. Estar preparado para caso eles reajam de forma exagerada. E deixa eles reagirem e ora. E aí depois o Espírito Santo vai quebrantar e eles vão querer ficar com vergonha, vão pedir perdão. E eu falo isso de filha, tá? E isso eu falo de filha. Meu pai já pediu perdão pra mim, minha mãe já pediu perdão pra mim. Eu já pedi perdão pra eles, obviamente. Mas nessas horas, eu nunca fui de gritar. Mas eu já fui de chorar muito. Aí eu chorava, ficava sozinha. Aí eu falava, vocês estão certos, me perdoa também. Aí eu pedia perdão e aí ficava aquela choradeira, enfim. Já teve vários momentos desse no processo de cura mais intenso da nossa família. Mas deixa eu só ver se eu acho o vídeo da Camila Vieira. Que isso ajuda pra você curar os filhos. Peraí. Se você colocar Camila Vieira Filhos no YouTube, você vai encontrar bastante coisa. Camila Vieira Filhos. Gente, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver. Tem algumas pessoas que perguntam pra mim se alguma coisa é pecado ou não. Eu até posso responder com base na palavra, mas eu não sinto paz em responder no sentido de assim, porque eu não quero me colocar no lugar do Espírito Santo, sabe? Que quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então, quem estiver me perguntando coisa se é pecado, eu posso fazer lá falando, sim, é pecado de fato, alguma coisa, não é pecado. Mas pergunta pra ele, porque é muito melhor o próprio Deus gerar em você a convicção de que algo é errado do que você me ouvir falando que é errado. Não é que um anula o outro, mas entende o que eu quero dizer? É muito melhor Deus gerar essa convicção em você, porque aí você vai depender dele. Aí se você discordar, você vai discordar pra ele. Você não vai discordar do que a Sofia tá falando, por mais que a Sofia esteja falando da Bíblia. Entende? Então, posso fazer
Não sei se eu vou fazer uma live sobre isso. Eu ia falar uma live de pecado, não, acabei de falar, deixa quieto. Mas em muitas lives eu posso falar, assim, sobre pecados, mas essas perguntas em específica, perguntem pro Espírito Santo. Não terceirizem a guiança dele. Sempre pergunta pra ele sabe tudo. E uma dica. Tem uma pessoa que falou aqui perguntando se poderia montar um estúdio... essa aqui eu vou dar um exemplo. Se ela montar um estúdio de meditação, é pecado. Pergunta pro Senhor. A meditação, a origem dela, tem várias origens, mas tipo, tem a origem do taoísmo, que é uma religião oriental. E se é uma religião oriental, tem que ver quais os rituais e sacrifícios. Então, sacrifícios que eu digo, não é tipo sacrifício de sangue, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Se é um estudo de meditação com foco em religião oriental, tem que ficar esperto, porque Jesus não vai ser o centro. Jesus pode ser uma parte, mas Jesus não pode ser uma parte, ele tem que ser o centro. E a Bíblia também, uma dica, ela nunca nos falou para esvaziar a mente, mas pra gente meditar na palavra e pra pensar em coisas que a palavra fala. Porque muitas vezes, gente, eu posso falar de autoridade, assim, eu já passei por isso. Mas muitas vezes a gente pratica a meditação para tentar fugir da realidade. E Deus não quer que a gente fuja da realidade. Deus quer que a gente encare a realidade com Ele. Então tem que tudo perguntar pro Espírito Santo. Pergunta se montar o estúdio de meditação é da vontade do Senhor. Fala, Senhor, se não for, me mostra. Se for, me mostra. Se não for, não deixa acontecer. Se for, faz acontecer. E pergunta pra Ele, tem tudo que vem a intenção do coração, o uso das coisas, a origem das coisas é muito importante também. Tem muitas coisas hoje em dia que estão se espalhando de forma inofensiva, mas que a raiz dessas coisas, dessas práticas, não é inofensiva. Fui bem vaga agora, um dia eu posso fazer uma live melhor sobre práticas sutis que estão se infiltrando, mas não é o foco de hoje. Então, gente, tudo pergunta. Se tá em dúvida se é pecado, pesquisa, pergunta. O Espírito Santo é resumo da live, de todas as perguntas que eu respondi. Vê a Bíblia e ora. Amém? Então, deixa eu ver o que mais temos aqui. E já acho que agora realmente foi o grosso de perguntas. Tem várias perguntas também sobre como discernir se algo é do Senhor ou não. Isso realmente não, 2 lives só falando disso. Não, dá muito mais, mas discernimento, eu vou colocar aqui do lado, tá? Tema de live. A gente tem mais umas 5 lives programadas a partir de hoje. Gente, eu amei passar 1h30, meu Deus. Eu amei passar 1h30 com vocês. Tava com saudade. Semana que vem eu vou pro Silk, que eu vou servir. E na outra semana a gente marca uma live. Eu acho que eu vou deixar fixo, até segunda ordem, assim, fixo toda quinta-feira, a cada 15 dias, quinta-feira, 8 da noite. E quando der uma outra quinta-feira, quando der uma vez por semana, quando der mais de uma vez por semana, eu vou avisando vocês. Mas vamos deixar de forma fixa a cada 15 dias, quinta-feira, 8 da noite. Amém? Espero que a live possa ter esclarecido. Foi uma live realmente totalmente mais espontânea, sem roteiro, mas... Enfim, espero que eu tenha sido clara. E muito obrigada a vocês que participaram, muito obrigada a vocês que mandaram as perguntas, muito obrigada a todos de coração. Eu vou orar pra gente finalizar, e aí vocês estão liberados, quem estiver aqui ainda esperando acabar a live. Deus, Senhor Deus, muito obrigada, Deus, por cada vida aqui, muito obrigada, Senhor, por esse momento em que a gente pôde falar da sua palavra, que a gente pôde falar do Senhor, Jesus. Muito obrigada. Senhor, obrigada por cada pessoa que permaneceu, obrigada por cada pessoa que entrou agora nos últimos minutos, por cada pessoa que entrou no início, por cada pessoa que passou por essa live. Eu te agradeço, Deus, e que a ti seja a honra, a ti seja a glória. Senhor, que cada palavra que foi falada, que veio do teu coração, que caia em solo fértil nos nossos corações, inclusive no meu, em nome de Jesus aqui. Senhor, que caia em solo fértil a sua palavra e se enraize em nós. Pai, a gente falou bastante de amargura. E eu peço que todo mundo aqui, Pai, que luta com raiz de amargura, não só de reter o perdão, mas de amargura no geral, eu peço que o Senhor limpe, Pai. O Senhor é o bom agricultor. Limpe a gente das nossas amarguras, Pai, em nome de Jesus. E, Pai, aqueles que estão em dúvida, que o Seu Espírito Santo venha a ser a clareza, que o Seu Espírito Santo venha a ser a certeza. Aqueles, Pai, que perguntam sobre discernir o Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha a ser aquele que traz discernimento, que o Senhor venha aumentar o nosso discernimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Senhor, eu oro para que todo mundo que mandou pergunta que eu não pude responder, que o Senhor responda através de outras pessoas, que o Senhor responda como o Senhor quiser, mas que o Senhor possa ser forte onde eu sou fraca nessa questão, tipo, não tem como responder todo mundo, mas Senhor, eu peço que o Senhor possa ser forte nessa questão, que o Senhor possa suprir, Pai, cada parte que eu não consigo cuidar, e realmente não é, muitas coisas não é pra eu cuidar, mas Senhor, eu te agradeço só. Obrigada, Deus, obrigada, te louvo. Amo o Senhor, amo vocês, e eu oro pra que todo mundo que esteja aqui vá em segurança, vá dormir em segurança, se estiver fora de casa, vá pra casa em segurança, se estiver em viagem, que curta a viagem em segurança e que durma bem com o Senhor, em nome de Jesus. E, gente, sobre o direct, que eu vi meio que... Eu vi alguma coisa pra responder uma mensagem, peraí, deixa eu só ver. Já vou pedir um perdão público aqui, gente, o direct é tipo assim... Tem muitas mensagens e de verdade, não tem como eu responder todas. Eu vou ver você, Inês, tá bom? Eu peguei seu nome. Perdão, gente, não é nada pessoal, não é que eu escolho ignorar ninguém. É só que realmente são muitas mensagens que eu não... Assim, às vezes eu não dou conta de fato e tem coisas que eu preciso fazer também no dia a dia que se eu for só responder mensagem eu não consigo fazer essas coisas. Então, muito obrigada mesmo, boa noite. E ó, amo vocês e amo de coração, porque eu sei quem criou vocês e eu amo ele também. Beijo.